Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 9. Capítulo 9. Obrigado, Deus. Soberano. O título diz: A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daqueles seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convenha fazer. Somente até aqui, a igreja pode sentar. Jesus, ele transforma o improvável para fazer o extraordinário. Jesus, ele tem o poder de transformar. Vocês já viram uma pessoa, ou conhecem, ou ouviram falar daquela pessoa, aqui mesmo no nosso convívio hoje, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, aquela pessoa que é sanguinária, aquela pessoa que pratica o mal, que você olha e fala: aquele ali não tem jeito. Sabia que justamente esse pode ser um escolhido do Senhor para fazer a obra dele aqui na terra? E se porventura poder ser melhor do que nós que nascemos na casa do Senhor? E vou deixar aqui um conselho, que quem pode resgatar essa alma pode ser você que está aqui essa noite, pode ser você que está ouvindo a minha voz agora, e dizendo uma simples palavra, dizendo quem é Jesus, dizendo: Jesus te ama, por que está nesse mundo? Volta para os pés do Senhor. Sabia que essa pessoa a qual a gente não dá nada pode fazer o extraordinário de Deus aí no mundo? Saulo, que depois se tornou Paulo, ele era perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele, segundo ele, na mente dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Às vezes até nós mesmos, cristãos, às vezes confunde estar fazendo algo na casa do Senhor, achando que está agradando a Deus, mas às vezes pode não estar. Às vezes a gente pode estar fazendo algo e falando: aí eu estou agradando o Senhor, estou fazendo obra, mas já parou para pensar se essa obra que você está fazendo está dando fruto, está gerando fruto? É isso que o Senhor quer para ti? E Saulo agia como se ele estivesse fazendo a vontade de Deus. E daí ele foi ainda ao sumo sacerdote pedir autorização. Olha como que é. Ele foi ao sumo sacerdote e falou assim: me dá uma carta. Ele pediu autorização para seguir os cristãos. E no caminho de Damasco, quase chegando lá, ele tem uma experiência. Ele tem uma experiência a qual Jesus teve com ele. Sabe por quê? Ele era perseguidor? Ele era, mas ele era escolhido. E Jesus teve um encontro com ele, e a palavra de Deus diz aqui que foi uma luz sobre ele, e essa luz cegou. E essa luz cegou o olho carnal de Saulo. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus se apresentou a ele, mostrando quem ele era, como a gente já leu aqui. E que ele perguntou quem era, e Jesus se apresentou: Eu sou quem tu persegues, duro é para recalcitrar contra os aguilhões. E ali Saulo perguntou para ele: O que queres que eu te faça? Saulo, que era o perseguidor, o pecador, o errado, se pôs diante de Jesus e perguntou: O que queres que eu faça? Quantos de nós às vezes está fazendo a obra do Senhor e nem pergunta: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? E um pecador, olha como que são as coisas. Ele reconheceu Jesus e falou: O que queres? E aí Jesus não falou nada.
Jesus falou assim: vai até Damasco e lá enviarei eu. E Saulo foi confiando. Saulo foi, levaram ele porque ele estava cego. E chegando lá, Jesus mandou Ananias ir até... Jesus mandou ir Ananias até onde ele estava. E Ananias pôs a mão sobre ele e ele voltou a enxergar. E batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saulo recebeu a unção do Espírito Santo. E com a unção que ele recebeu do Espírito Santo, ele fez o extraordinário. E ele fez a primeira missão, a segunda missão, a terceira missão, a quarta missão. E ele foi buscar almas. Ele reconheceu que o que Jesus queria dele era ir lá e resgatar almas. Era mostrar quem era Jesus, era mostrar quem podia salvar eles. E ele tinha unção com ele. E quem tem a unção, quando estende a mão, o enfermo é curado. Quem tem unção quando estende a mão, o demônio é expulso. Então o que a gente tem que buscar antes de qualquer coisa? Antes de fazer a vontade do Senhor, é se consagrar, é se santificar. E aí Deus vai ir junto com você e tudo vai acontecer. Eu convido vocês agora para refletir, inclusive eu, porque a palavra é para mim também. Refletir o que nós temos feito para atrair almas para o Senhor. Se atrair almas não é um cargo, não é atrair almas, é um trabalho, é uma obrigação que o Senhor deixou para a gente. E o que está impedindo a gente de ir buscar alma? E a gente está fazendo isso? Eu te convido a refletir comigo nessa noite, se a gente está fazendo isso. Se a gente está fazendo o que o Senhor pediu, o que o Senhor ordenou, ou a gente vai esperar Vou botar um usuário de droga se levantar, Deus tirar ele lá do mundo das drogas e ele ir e buscar almas para o reino do Senhor. Ou a gente vai lá e vai resgatar esses jovens, a gente vai lá e vai resgatar esses adultos. Então eu te convido a fazer essa reflexão. E eu lembro, quando eu falo de Saulo, eu lembro daquela mulher samaritana que buscava água no poço. Ela iria em horários diferentes, porque ela era julgada, ela não era aceitada. E ali Deus deu para ela uma água a qual nunca mais ela teria sede. Deus deu além do que ela foi buscar. Ela só foi buscar água para ela fazer os afazeres dela, só que ela ganhou além. Ela não tinha essa intenção. E lá Jesus foi, deu o amor para ela, deu carinho, deu atenção, ensinou a palavra. E ali ela pegou e reconheceu que era Jesus, levantou e foi atrás. Foi buscar almas para conhecer Jesus. Ela não queria se saciar sozinha. Ela queria compartilhar porque ela sabia que era bom. Ela sabia que Jesus que podia salvar, Jesus que podia curar, Jesus que podia libertar. E o que ela fez? Ela foi anunciar a boa obra. Ela foi anunciar quem era o caminho, quem era a verdade, quem era a vida. E eu te convido nessa noite a refletir e a pensar se a gente não pode fazer isso. A partir de hoje, determinar pelo menos uma. E quando eu falo de buscar pessoas, não tenho como não lembrar de Pedro. Quando ele estava lá fazendo a pesca e ele teve uma noite ruim porque não conseguiu pescar. E chegou no dia de manhã, Jesus chegou até ele, reconheceu ele. E subiu no barco, pediu para afastar um pouco o barco da terra e pregou a palavra. E depois falou para ele: volte. Ele já estava limpando a rede. Quando o pescador já está limpando a rede, é porque ele já vai descansar ou dar uma pausa. E aí ele obedeceu. Simplesmente obedeceu, voltou para o mar e ali Jesus fez um milagre. E quando voltou, o Pedro reconheceu que era ele, se prostrou e falou: Senhor, não sou digno, eu sou pecador. Eu não sou digno do Senhor estar aqui comigo. E o Senhor chamou Pedro para agora não pescar mais peixes, e sim homens. Para Pedro ir com fé. E o Pedro era um pescador profissional, né? Então ele sabia. Eu fico pensando, por que um pescador? Por que botar esse pescador na história? Porque um bom pescador, ele sabe a hora de ir, ele sabe a hora de jogar o anzol, ele sabe qual anzol jogar, tudo certinho. Quando joga o anzol, a gente fala de um peixe. Se a gente pelo menos tentar pescar uma alma, a gente já alegra o coração do Pai. E vale mais do que 1000 coisas. Uma alma é o que a gente ganha, uma pedrinha na nossa coroa, o que nos aproxima um pouquinho mais de Deus. E imagina jogar a rede e pegar um
muitas almas. E Jesus sabia que Pedro e os pescadores conseguiriam fazer isso e chamou ele. Eu peço que... Cadê E voltando para Paulo, sobre isso, sobre a gente não se importar com as condições que a gente está, como que a gente está, simplesmente obedecer a ele. Se ele falou, vá para onde você ia, que ali eu estarei, que ali eu falarei o que é para fazer. Os irmãos conseguiram refletir quantas almas a gente ganhou até aqui? Quantos anos de evangelho a gente tem? Quantas almas a gente ganhou? Se Jesus chamou a gente para fazer o ID, tem almas se perdendo, igreja. Tem jovens se perdendo sem salvação. E às vezes uma palavra nossa, uma palavrinha, inclusive e o lugar que a gente está sendo plantado também a gente pode falar no nosso trabalho, na nossa escola. Quem sabe tem alguém ali que escuta você falando de Jesus. Aquela pessoa que ela tem tanta unção, ela pode falar de Jesus e a pessoa se interessar. Quem é esse Jesus que ela está falando? Eu quero saber. Isso é unção, é porque você tem unção. Então eu convido, a partir de hoje, a gente tentar resgatar pelo menos uma alma. Fazer grupo de missões. Eu lembro daquela história de Jesus, tinha 70 homens ou 77, não recordo, mas ele dividiu de 2 em 2 para ir buscar almas. Então, hoje em dia, levando para hoje, tem muita gente que padece. Tem muita alma que precisa, inclusive pessoas que eram de dentro da igreja e se afastou. Então, eu convido os irmãos para sempre buscar, determinar isso no coração. E hoje é culto de missões e eu vou convidar os irmãos para fazer uma missão hoje. Vou convidar os irmãos para estar fazendo essa missão. Eu vou acreditar que todos me ajudem. Eu estou pedindo para jogarem um anzol, nem a rede, porque a rede a gente pega muitas almas, né? Eu estou pedindo para jogar, vou pedir para jogar um anzol. E eu vou pedir para a igreja, incluindo as crianças, para me ajudar a jogar esse um anzol. Eu vou estar distribuindo uma mensagem para vocês. A irmã Samara vai estar distribuindo. Aí tem uma mensagem, a qual a missão de vocês hoje é pescar uma alma. Daqui até cá, até em casa, ou até mesmo dentro da tua casa tem alguém não crente. E daqui até o caminho da tua casa vai ter alguém não crente que você vai encontrar no meio do caminho. Dentro dessas bolas, quem recebeu a bola eu peço que encha e amarra. Eu peço que enche e amarra. Quem não conseguir pede ajuda aqui o Felipe, que ele tem bastante fôlego. Pede ajuda. E eu vou pedir que vocês enchem. E no caminho da casa de vocês vão pegar uma pessoa não crente, vai entregar essa bola e vai se sentir desejo no coração de falar quem é Jesus para essa pessoa. Vocês falam quem é Jesus. Eu creio, eu tenho fé. Aqui foram, acho que um total de 30 bolas, se eu não me engano. Eu creio que uma alma vai se render ao Senhor. Eu acredito que uma alma vai se tocar. Vocês são um instrumento. Eu tenho fé. Eu quero unir a minha fé, a fé de vocês, que alguém vai sair do mundo da perdição e vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador através desse instrumento. Aí tem uma frase. Essa frase você vai entregar para essa pessoa. Pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o esposo. Quem vocês vê que seja não crente. E quem está aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como suficiente Salvador? Quem não aceitou Jesus? Levanta a mão. Todo mundo já é cristão aqui? Fica com a mão levantada. Alguém quer retornar para Jesus hoje? Não? Então, continue com a mão levantada. Quem ainda não aceitou Jesus? Levanta a mão. Você ali? Felipe, troca a sua bola com a dele. Aí ele, quando chegar em casa, vai ver qual é a frase que tem de Deus para você aí na bola. E o Felipe pega a bola dele e entrega para uma alma lá fora. As outras pessoas, todo mundo já é cristão? Aí eu vou pedir para trocar a bola. Todo mundo já é? Então tá bom. Então quem já é cristão, leva a bola para alguém lá fora, para um ímpio, e fala de Jesus para ele.
E se ele não aceitar Jesus, a semente foi plantada. Vocês fizeram a parte de vocês, assim como a gente aprendeu hoje que Paulo fez. Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Quando orar, ore por mim e pela minha família.